que é importante a gente saber é o seguinte, né? A gente vem guardando todos esses conteúdos e em vez de limpar tudo isso, a gente vai jogando isso para debaixo do tapete, ou como a gente conversou ontem, a gente põe essa criança para fora, fecha a porta, deixa ela ali, né? Chorando, sentindo todas essas coisas que a gente percebeu ontem, né? E acontece que todos esses conteúdos, se a gente não olha para eles, eles ficam nos corpos da gente, eles ficam guardados nos corpos, né? Para vocês terem ideia, do 0 aos 7 anos, a gente desenvolve o nosso corpo físico e também o nosso centro aglutinador da personalidade, que é o nosso ego. Dos 7 aos 14, a gente desenvolve o corpo emocional. Então, toda essa fase do 0 aos 14 anos, que nós estamos desenvolvendo o corpo físico e corpo emocional, é onde a gente está tendo todas essas experiências malucas nesse mundo, que a gente não está entendendo grande coisa de tudo isso, né? E guarda esses registros já na formação do corpo físico e na formação do corpo emocional. Então, o que acontece? A gente fica, então, fica evitando de lidar com essas formas de sentir, de perceber, de entender, de pensar que a nossa criança formou. A gente fica evitando de olhar para isso, né? E com isso fica guardando no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental das crenças que a gente faz sobre o mundo. E impede, então, até que o nosso espírito ou o corpo espiritual se alinhe de forma harmônica, né? E esse conflito, né, que acontece de a criança sentir e pensar tudo isso, né, que às vezes é tão desconfortável, e o nosso adulto não querer ver, não querer estar com esses sentimentos, com esses pensamentos, não acolher, não transformar, não limpar todos esses conteúdos, esse conflito de a criança sentir e pensar de um jeito e o adulto sentir e pensar de outro jeito, e essa cisão que existe, esses conflitos acabam se manifestando, então, de algum jeito, que seja no corpo, né? Essa energia não liberada, ela vai se manifestar ou no corpo físico, né? Ou no corpo emocional e no corpo mental, gerando a frequência que a gente reverbera para o universo, para atrair as situações, as experiências que a gente atrai, que muitas vezes não sabe, não entende nem por que eu estou vivendo tudo isso, sabe? Meu Deus, será que eu mereço, né? Tantos desafios, dificuldades e limitações e conflitos que eu vejo e que eu vivo no mundo externo ou no meu próprio corpo. E muitas vezes isso tudo está sendo gerado pela frequência vibratória desse conflito que existe, que a gente não está olhando, não está entrando em contato, não está resolvendo, não está elaborando, não está liberando, certo? Então, gente, nós vamos passar agora a trabalhar, nós vamos fazer a passagem para a consciência adulta. Então, eu falei aqui, né, que nós vamos fazer a passagem para a consciência adulta. Eu já vi umas caras feias aí de umas crianças, sabe? Agora o bicho vai pegar. Sei, achei você. Mas olha que coisa mais bacana. Quando o adulto permite que a criança esteja ativa, os dois entram numa integração e o adulto favorece a criança e a criança favorece o adulto.
Para vocês terem uma ideia, o que eu fui fazer no meu recreio que me deu vontade, ó. Eu fui comer isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso é uma Nutella. Nutella saudável. Nutella vegana. O que acontece? A minha criança ama Nutella, mas ela fica triste com a alimentação que faz os animais sofrerem. Isso também vem da minha criança, sabe? O que o meu adulto fez? Ele achou uma Nutella vegana para a criança. Então, é assim. Quando a gente passa a trabalhar a consciência adulta, que vocês vão ver agora, né? Quais são as características, né? E como a gente trabalha essa consciência adulta, o adulto inclui os cuidados com a criança. Ok? Então não precisa chorar, bebê. Pelo contrário, você vai ganhar, né? A nossa criança acaba ganhando o colo que nunca teve, a companhia que nunca teve, que a gente não sabia dar para essa criança, mas agora a gente se responsabiliza por isso. Isso é um rito de passagem que envolve algumas condições. A consciência adulta, ela é a operacionalizadora da integração entre o self e a criança. Na verdade, a consciência adulta, ela é a grande integradora. É aquela que faz funcionar no mundo de forma saudável todas as nossas partes, né? E que está em relação com a criança, e que está em relação ao self, e que traz isso para o mundo. Então, a consciência adulta é 100% responsável por tudo que acontece. Quando a gente se vê como vítima, a gente não entende qual é a responsabilidade que a gente tem nas nossas vivências, né? E a gente sempre acha que alguém está fazendo isso para a gente, que tem um culpado lá fora. E a gente não entende que nós temos potência, porque sempre nós temos escolhas. E esse sentimento de vítima, ele é uma visão da criança ferida. Porque como criança, a gente era pequenininho diante de um mundo muito grande e se sentiu impotente muitas vezes. Então, esse sentimento de estar subjugado, de ser impotente, de se sentir muito pequeno e de ser vítima, ele tem a ver com a visão da criança ferida, né? E o adulto, em contrapartida, ele é 100% responsável por tudo que acontece. Ele se responsabiliza. Agora, quando a gente fala consciência adulta, a gente não quer dizer que os adultos todos sejam assim, né? Na verdade, pouquíssimos adultos já alcançaram a plena consciência adulta no nosso atual estado da humanidade, né? É justamente por muito poucos terem sanado as suas crianças feridas. Então, a gente acaba tendo um monte de criança grande
fazendo um monte de bobagem no mundo, né? E as brigas viram guerras, e por aí vai. A criança de um provoca a criança do outro, e por aí vai, né? Então, agora, gente, eu vou apresentar para vocês esse esqueminha, tá? Que ele é um esqueminha dado por um autor que é o Clinton Callaghan. Ele é um americano, eu fiz curso com ele. Ele desenvolveu um método que se chama Possibility Management. Meu inglês é péssimo, mas é manejo de possibilidades ou gerenciamento de possibilidades, tá? E esse Clinton, ele está desenvolvendo um avanço dentro de uma abordagem de psicologia transpessoal, né? E então ele apresenta esse mapa aqui, né? Que é o seguinte: quando a gente está na consciência de vítima, nós estamos encenando o drama baixo, que é o drama da inconsciência. Nesse drama baixo, como é que acontece? O que operam são as emoções inconscientes. Portanto, as ações, na verdade, elas não são ações, elas são reações. Nós estamos na reatividade das nossas emoções inconscientes, né? Como aquelas emoções que vocês vivenciaram um tanto delas ontem. Como a gente vê as situações com base nas emoções inconscientes, também a gente faz escolhas inconscientes. Que acabam, na verdade, as escolhas nos fazem, e não nós fazemos as escolhas, né? Que é a questão da reatividade. A gente reage a um padrão, a um condicionamento que a gente está habituado de sentir as coisas desse jeito, de julgar as coisas, de reprimir as coisas, e aí faz também as escolhas inconscientes. Outra característica do drama baixo é que a crença base desse drama, dessa forma de ver a vida, a crença base é a culpa. Alguém tem culpa. Ou eu tenho culpa, ou o outro tem culpa. Então, ou eu me vingo de mim mesma, de mim mesmo, me puno, ou eu puno o outro, me vingo dele, faço os jogos emocionais, os dramas, sofro, ou faço sofrer. Isso gera o quê, gente? Gera esse triângulo que nós temos aqui embaixo, que é o seguinte: aí a gente vai entrar nas emoções básicas, tá? Emoções de base do ser humano, né? Tem alguns estudos, em especial da CNV, que define que nós temos 4 emoções básicas, tá? Eu coloquei 3 delas aí, porque são as mais difíceis, né? E a quarta está no próximo slide. Então, as 4 emoções básicas são raiva, medo, tristeza e alegria.
E temos mais uma série de outras emoções e sentimentos que são composições dessas emoções básicas, ok? Então, o que acontece? O drama baixo acontece quando as nossas emoções estão inconscientes e a gente não sabe e não entende o que é que elas estão querendo comunicar para nós. A gente só sente as emoções e não recebe a mensagem. O carteiro chega, bate na porta e ninguém atende. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, do drama baixo, as três emoções mais desafiantes, né, mais difíceis que a gente tem, elas geram o seguinte ciclo. A raiva gera o perseguidor, né? O malvado, aquele que prejudica os outros, que não está nem aí, que a gente conhece bem esse personagem, né? De pessoas que têm raiva e descarregam a sua raiva em outras pessoas, em situações, gerando uma série de conflitos. A gente já viveu isso tem na nossa família, na nossa sociedade, né? A raiva gera o perseguidor. A tristeza gera a vítima, porque é a impotência, o que traz para a gente a tristeza é o sentimento de impotência e, portanto, que tem alguém fazendo mal para mim e eu não tenho escolhas, eu sou vítima. E o medo gera o salvador. Tem muito terapeuta, muito educador, muita educadora aqui nesse lugar. Salvador. Eu vejo alguém sofrendo, eu vejo uma vítima. Eu tenho medo que esta vítima, esta pessoa que eu vejo como vítima, eu tenho medo que ela não saiba se proteger, se acudir, se cuidar, se manifestar, e aí eu faço por ela. Eu vou salvá-la dessa situação. Mas, na verdade, o Salvador, ele ajuda o mundo e as outras pessoas pela necessidade dele de ser ajudado. A necessidade não é do outro, de fato. Ele se mete lá para resolver e para arrumar uma situação que ele acha que está com problema. Ele acha que as pessoas precisam ser melhores, mesmo que elas não achem, não vejam isso dessa forma. Quantos de nós julgamos as outras pessoas porque nós pensamos que elas precisam ser melhores? Isso é o Salvador, ok? E este triângulo deste drama baixo, em que um alimenta o outro, perseguidor alimenta a vítima, que alimenta salvador, que alimenta perseguidor, isso gera uma espécie de uma alegria do ego. Porque cada um desses papéis está como descarregando aquele sentimento que está incomodando. Isso gera uma alegria. A pessoa que tem raiva vai perseguir a outra e tem prazer nisso, fica alegre. O salvador fica alegre de ajudar, mas não vê que a base do sentimento dele é seu próprio medo e não trabalha esse medo. Não se ajuda a si próprio. A vítima muitas vezes tem prazer também
nessa posição de vítima. Senão ela não estaria nessa posição. Mas às vezes é confortável, é cômodo, o Salvador vem em sua direção, então essa vítima consegue conexão, consegue que outras pessoas façam por ela as coisas. Isso dá uma alegria. Isso tudo é alegria de ego. Estamos só vendo exatamente o planeta todo nisso, né, gente? A boa notícia é que existe uma outra forma de lidar com as emoções, que é uma forma consciente que gera o drama alto. Ok? Depois eu vou passar para vocês a referência desse trabalho, do original desse trabalho, tá? E nós também, eu estou estabelecendo uma parceria com eles para eles fazerem um aprofundamento também para a gente aqui, tá? Então, teremos isso assim até mais detalhado para vocês. Mas o drama alto, então, ele é justamente o funcionamento do adulto que assume 100% da sua responsabilidade, né? Então, ele trabalha de forma consciente com as emoções. Trabalhando de forma consciente com as emoções, então você pode fazer uma escolha consciente, porque você vê as múltiplas escolhas que estão ao seu alcance e com as quais você pode fazer algo, certo? E a crença base desse drama alto é a perfeição divina. Ou seja, tudo acontece perfeitamente numa ordem maravilhosa de sintonia, de frequência, onde tudo acontece porque tem que acontecer daquela forma. Certo? Nesse estado de consciência, você se transforma num co-criador divino também. Você traz para manifestação a tua visão melhor. Para você, primeiramente de você mesmo, né? O teu eu melhor. E, portanto, também para o mundo que você vive. Com base nesse funcionamento, então nós temos esse triângulo aqui embaixo das emoções, quando elas estão conscientes, né? Então nós temos o quê? A raiva gera um guardião. A pessoa sente a sua raiva, toma consciência, eu tô com raiva dessa situação. Por que eu estou com raiva dessa situação? Porque isto está confrontando uma coisa que é importante para mim. Um valor, uma necessidade, e isso me dá raiva. E quando eu entendo que essa raiva acontece porque eu quero resguardar um valor, resguardar, atender uma necessidade, então eu vou me transformar num guardião deste valor, deste cuidado. Ela vai ter vai ter uma canalização positiva, essa raiva. O medo, da mesma forma, quando o medo é encarado de forma consciente, também você percebe do que é que eu tenho medo. Eu tenho medo deste tipo de desarmonia, de problema,
Algo que eu estou percebendo que não está na sua ordem harmônica. Então, eu vou ser um mago transformador disso. Eu vou usar o meu poder de escolha para fazer a transmutação dessa situação com aqueles recursos que eu tenho que me dão condição para isso. Que seja conversar com a pessoa que eu estou vendo que está levando a uma situação problemática, que seja mergulhar dentro do meu próprio medo e perceber onde é que está essa criança aí que tá com medo também, né? Onde é que eu estou me sentindo tão vulnerável? O que essa criança está precisando de proteção? E aí eu vou fazer esse processo de conversar com essa criança, de transformar esse medo. Ou, quer dizer, ou seja fora, ou seja dentro, eu posso ser um mago transformador desse medo. Com relação à tristeza, quando ela se torna consciente, eu posso receber a profundidade das informações que ela traz para mim, porque a tristeza leva para a gente para uma profundidade de significados, né? Então, eu me transformo num amante empático curador, que eu posso entender o que é a dor do outro e o que é a minha dor. E fazer essa ponte de conexão do amante. E a gente também vai migrando de uma posição para outra. Me conectando profundamente com as dificuldades e com as dores que a tristeza me traz, eu posso favorecer o meu mago transformador dentro de mim. Também, né? Então, nós somos tudo isso e nós podemos estar nessas posições todas, alternadamente. E isso tudo, este drama alto, que é com base na consciência das emoções, ele leva a uma alegria que é uma alegria que vem do self, ou da divindade em nós, que é onde há a alegria justamente de estar co-criando um mundo melhor e uma pessoa melhor, um humano divino. Certo? Então, eu vou tirar um pouquinho essa lâmina para a gente se ver, para ver se vocês se está tranquilo, se tem alguma questão, alguma dúvida, para a gente poder seguir, porque nós vamos agora, né, o próximo passo, nós vamos exercitar essa questão de tomar consciência das nossas emoções, transformá-las em emoções conscientes. Ou seja, receber as informações que as nossas emoções nos trazem. Como é que tá aí, pessoal? O acompanhamento. Vamos lá. Liana? Diga, Túlio. Então, tem duas perguntas, né? Uma é da tua primeira fala, quando você se refere à pessoa que na humanidade nós somos poucos a terem curado as suas feridas, né? Quando você fala poucos, eu fico pensando como identificar esses poucos, porque na minha percepção referências como essa são muito importantes, né? E como identificar essas referências no sentido para que a gente possa ter
marcadores que norteiam o nosso desenvolvimento pessoal dentro das nossas comunidades, né? Já que hoje a gente vive uma sociedade bastante caótica, né? E como você falou, poucos de nós têm consciência de verdade disso. Como identificar essas pessoas e se é possível identificar isso, né? Sim. Então, de fato, eu acho que ainda não tem uma mensuração objetiva disso e seria bem interessante realmente ter algum sistema de mensuração disso, né, Túlio? É isso que você se refere, né? Não sei nem se é um sistema de mensuração, acho que isso é muito difícil em função da subjetividade do assunto, né? E da questão. Mas eu acho que tem mais a ver com uma percepção de como a minha percepção, o meu olhar pode se mover para esses indivíduos, né? Aham. Como E aí assim? eu não sei se você fala de indivíduos famosos, você fala de pessoas que já passaram, que já fizeram a passagem e tiveram por aqui como, não sei, algo, né? É nesse sentido. Não, na verdade eu falo com base de uma percepção informal Tá. do que eu vejo no planeta, né? Do que eu vejo não só no planeta, na minha família, nas famílias dos outros e em mim mesma. Tá. Você veja só, eu me trabalho há quase 30 anos nas questões psicológicas, né? Da psique, de desenvolvimento de consciência e tal. Eu acho que é de mais ou menos 2 anos para cá que eu vejo trabalhos voltados e que eu participei, né? Que eu vinha participar, mas que eu descobri trabalhos voltados para um rito de passagem para a consciência adulta que tem a ver com essas coisas. E Tá. esses trabalhos que eu tenho feito, todos eles são com adultos que estão voltados para o desenvolvimento pessoal e que estão aprendendo agora a tomar responsabilidade pelas suas emoções, ou melhor do que isso, antes do que isso, a conseguir entender o que as suas emoções informam. Tá. Entendeu? Então, é informal essa percepção, sim, mas ela é com base no que eu tenho vivido, assim, né? E no que eu tenho percebido em outros meios e outros círculos também. Que mesmo pessoas que já têm um trajeto, um caminho de desenvolvimento pessoal, agora que estão trabalhando dentro de uma forma mais sistematizada dentro desse foco, assim, sabe? Do 100% responsável. Tá. Não, mas eu acho que a questão é exatamente essa. Eu acho que a percepção que eu tenho é que quanto mais a gente olha para esse rol de coisas que nos movimentam dentro e que vem da energia imatura da criança, mais a gente consegue perceber nos outros a possibilidade de avançar nesses processos e mais a gente consegue identificar pessoas que são referências nesses processos, sem nos enganar com falsas impressões, né? Sim, é verdade. Eliana, posso participar aqui? Claro que sim, Lu. Então, eu vou compartilhar a minha visão sobre isso que o Túlio comentou, né? O que eu mais procuro trabalhar realmente com criança, porque eu acredito que as maiores curas que eu percebo em mim, significativas, que influenciaram demais a minha vida, são curas de criança. Então, eu trabalho muito com criança interior. Acredito que sempre o que está interferindo no presente tem a ver com as memórias do passado, né? E muitas inconscientes, com certeza. Mas cada vez que a gente vai trabalhando, identificando mais essas memórias e pelo menos tornando-se consciente, responsável
E mesmo reconhecendo que eu não vou acessar necessariamente todas as memórias, mas tendo o entendimento que existem memórias que estão influenciando no meu presente e por consequência no meu futuro, né? Eu acredito que esse é o processo de cura. Então, quando eu falo assim, cura, com certeza a minha criança interior vive dentro de mim e eu tenho muitas crianças, né? Temos todos muitas crianças. Tem a ferida, tem a alegre, tem muitas versões delas, né? Hoje aqui a gente já encontrou, ontem a gente encontrou ferida, hoje a gente encontrou alegre, a gente encontra várias versões dentro da gente. Então eu acho que quando eu percebo como que eu consigo dizer hoje que eu me sinto curada, porque muitas vezes as minhas memórias vinham à tona e eu não sabia como lidar com elas ainda. Eu sentia, só ficava triste, eu ficava ruim, eu ficava chateada, eu repetia situações o tempo inteiro sem saber resolver. Então, quando agora situações, as memórias voltam de alguma forma e eu consigo olhar para ela e ter a sabedoria de acolher minha criança e conseguir lidar com a mesma situação de uma maneira completamente diferente, com uma maturidade de um adulto, entendendo que existe motivo para aquela manifestação estar acontecendo, mas que eu tenho escolha de que aquilo não se manifeste mais, eu entendo que eu curei. Que eu consigo dar um novo significado, uma nova manifestação para aquela memória, para aquela informação da criança ferida, por exemplo. Eu faço como se fosse uma relação com o perdão. Como que você sabe que perdoou alguém de verdade? Quando tu consegue, ou se perdoou, né? Quando tu consegue olhar para aquela situação, olhar para aquela história e contar aquela história entendendo a tua parte de responsável, né? Não mais como vítima. Então, a mesma analogia que eu faria do perdão, entender se você perdoou ou não alguém ou a si mesmo, seria parecido a perceber se você curou ou não sua criança. É assim que eu entendo. Grata, Lu. Você já deu uma adiantada lá na frente. Colinha. Mas tá tudo certo. Porque de toda forma, para que a gente possa recolher esses julgamentos, essas projeções, é importante a gente primeiro olhar o que é que está acontecendo, porque as emoções, elas trazem para a gente justamente essas informações, né? Então, então isso tem a ver com a próxima atividade que nós vamos fazer, tá? Que é necessário para que a gente realmente olhe para o que está acontecendo dentro da gente, vindo com essa emoção, para que depois, então, a gente possa tomar a responsabilidade por ela, tá? Mas não adianta a gente querer, não, eu vivo num mundo completamente sem conflitos, porque eu me responsabilizo por tudo, mas não olho para as minhas emoções, né? Porque eu tô sempre zen, né? Sabe como é que é? Eu vejo muitas pessoas que trabalham com terapias holísticas assim, tipo, elas não se permitem entrar em contato com as emoções e ver o que elas estão comunicando, né? Porque tem como se fosse uma autoexigência de já ter superado tudo isso, sabe? E com isso perdem informações preciosas sobre o que é significativo e o que é importante para si e para ser feito, ok? Então, a desidentificação das emoções passa antes pela identificação das emoções. E antes ela passa pelo reconhecimento das emoções, né? Quem está fazendo a pós está entendendo o que eu estou falando. São as 7 etapas que a Transpessoal traz para a gente, né? Que primeiro a gente tem que reconhecer o que está acontecendo, se identificar com o que está acontecendo, para poder então ver de uma forma mais ampla, se desidentificar e transmutar e transformar aquilo.
Então, gente, com base nesse tipo de autoinvestigação, a passagem para a consciência adulta, ela requer, né, que a gente assuma a responsabilidade pelo nosso próprio valor e pela nossa própria necessidade. Então, nessa tabelinha, vocês indo até a última linha, né? Ali você identifica o que é que o que essa emoção está me comunicando, né? Qual que é o meu valor, a minha necessidade que está sendo comunicada por essa emoção. E então eu, vamos dizer assim, recolho aquela linha da projeção que eu joguei lá no outro, ou lá na situação, né? Eu recolho essa projeção para mim e eu assumo a responsabilidade pelo que é o meu valor e a minha necessidade. E eu faço por mim, né? As perguntas ao final dessa tabelinha, desse exercício, as perguntas para que você faça para você mesmo, você mesma. Como eu posso me dar isso? Esse valor, essa necessidade. Como é que eu posso me atender? E fazendo isso, então, eu recolho as projeções. Eu deixo de me sentir vítima. Eu me sinto, eu resgato o meu poder, a minha potência. E eu me torno uma pessoa transformadora da realidade. Certo? Eliana, Diga, Dani. eu estava olhando aqui uma das minhas colunas e aí estava pensando que tem certas coisas que a gente pode se dar para compensar, mas se certas coisas não dependerem exatamente da gente, se o valor ou o que a gente está esperando é uma coisa conjunta, como é que a gente sai desse enredo? Ok. Então, eu acho que é importante, primeiro, a gente saber que a gente sempre tem escolhas, né? E que essas escolhas podem envolver se nos comunicarmos e negociarmos. E disso trata muito bem a comunicação não violenta, tá, Dani? A gente vai ter isso também aqui na nossa pós, né? Que ali ensina muito, de uma forma muito, vamos dizer, muito eficaz, né? Um meio muito eficaz da gente poder comunicar as nossas necessidades, os nossos valores, ouvir também do outro, né? E encontrar uma forma de contemplar a todos. Então, essa, por exemplo, poderia ser uma escolha. Outra escolha poderia ser, não, eu não me encaixo aqui, aqui não me sinto feliz, não vejo... Nossa, alguém abriu o microfone. Eu não vejo perspectivas nessa questão, devido a outras pessoas também, e eu vou tomar outro caminho. Isso também é uma escolha. Mas nós temos sempre escolhas, né? Então, essa investigação, como posso me atender, ela é válida, né? Até que a gente descubra caminhos para ser levado em consideração. E também, e não deixar de levar o outro em consideração, se é que depende de outras pessoas também, né? Encontrar caminhos que sejam integradores.
que preservem os valores de todos, né? E para isso, botar para funcionar a criatividade. Porque às vezes a gente tem que inventar novas formas de estar, de se relacionar, de funcionar, para gerar esses acordos, esses novos ajustes. Ajudou, amada? Tá, obrigada. Como é que tá, gente? Tranquilo? Porque agora depois disso eu vou falar um pouquinho das lições de casa antes da gente poder compartilhar e se dirigir aí para o encerramento. Vou só ver se eu pus mais alguma lâmina aqui. Ah, tá. Essas lâminas vão ser enviadas para a gente? Vou enviar sim, Cláudia. Vou. Tá, obrigada. Nada. Alguém quer fazer alguma colocação mais sobre esse exercício? Tá. Aí, o que eu fiz? Eliana, só uma questão ali quanto às emoções, né? Raiva, tristeza, medo. Um sentimento ele pode se repetir nos três, né? Uma situação adversa, né? Ah, pode. Pode ser a mesma situação que gera. E ela vai ao longo do desfecho, ela pode nos ensinar coisas diferentes, né? Pode também, verdade. Né? Verdade. Porque às vezes é um ponto só que gerou tudo isso. Acontece também, é verdade. Obrigada. Então, gente, bom, com relação a algumas lições de casa para vocês poderem ancorar melhor esse espaço que vocês desenvolveram nesse final de semana, tá? Então, a primeira lição de casa é assim. Vocês vão pegar essas duas tabelinhas, né? Dos exercícios das emoções. Principalmente a primeira, né? Porque a segunda, na da alegria, os valores e as necessidades estão sendo atendidos, né? Mas na tabelinha anterior, vocês vão determinar ações objetivas para cada coluna. Ok? Então, chegou no final. Definiu lá quais os valores e quais as necessidades que você está buscando preservar com aquela emoção. Então, aí vem a pergunta, como eu posso me atender, como eu posso me dar isso? E aí você vai determinar ações objetivas para cada coluna. Ok? Isso é uma tarefinha de casa. Tá claro? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Segunda tarefinha, vão assistir um vídeo que eu vou enviar para vocês hoje de noite, que é muito lindinho esse vídeo, é sobre a criança interior. Ele se chama Se Você Não Curar o que te feriu, você vai sangrar sobre quem não te feriu. É um vídeo, assim, muito tocante mesmo. Então, é bacana você assistir, assim, para ajudar a integrar, elaborar tudo isso. E a terceira tarefinha é, diariamente, pela manhã, abrir um espaço para meditar. Agora, nessa fase de quarentena, tá um pouco mais fácil isso, né, gente?
Mas antes de você começar suas tarefas objetivas do dia, abrir um espaço. E nessa meditação, então, você vai primeiro fazer um contato com a sua criança, visualize-a, veja como é que ela está. Pergunta para ela quais são as necessidades dela. Como é que ela está se sentindo? Quais são os sentimentos e necessidades dessa criança? Depois disso, você faz um contato com o seu adulto, seu núcleo adulto, volta a se sentir você adulto e determina 3 ações nesse dia para cuidar dessas necessidades da criança. Aí você escreve tudo isso e cumpre. Combinado? Então, agora, gente, assim, estamos indo, né, para os momentos finais de conclusão desse módulo. E eu gostaria, sim, de que cada um pudesse falar um pouquinho, né, de todo esse processo vivenciado desde ontem até agora, em que vocês passaram por vários estados de consciência diferentes, né? Acessos, vários acessos. Então, o acesso à criança ferida, tudo que veio, as memórias, os sentimentos passados e presentes, o contato com essa criança. Depois, a descoberta do seu self. Como é que você simbolizou esse self, essa conexão? Como é que veio essa energia, né? Qual foi a tônica, ou quais foram as tônicas desse seu self? Como foi o sentimento de perceber que aquilo que você escreveu, aquele personagem maravilhosamente incrível, representa o seu self? Como é que foi essa experiência? A carta do self para a criança, fazer esse canal de comunicação, de acolhimento, pôr no colo essa criança. Isso foi ontem, então daí vocês tiveram esse tempo para integrar, para elaborar e para chegar de novo aqui hoje, a gente continuar, né? E aí, então, conectaram com a criança brincalhona, que ela desenhou. Como é que foi desenhar e escrever com a mão não dominante? Que insights e percepções isso trouxe para você sobre a criança? E depois, então, a gente seguiu para a experiência de como nos sentimos com a consciência adulta, quais são as diferenças, né? O que é que se transforma para a consciência adulta, o que é necessário para que a gente assuma essa posição dentro de nós, e essas atividades de tornar as emoções conscientes para poder assumir a responsabilidade. Ok, gente? Então, eu só fiz esse percurso todo de novo com vocês agora, para vocês irem conectando com tudo isso. Então, tá. Deixa eu pôr aqui uma última lâmina para vocês, que eu quero compartilhar, que é o seguinte. Desafio de atitude! Olha só, quem, né, tiver as manhas aí, né, e a criança ficar super serelepe, pode postar a descrição do seu selfie na sua rede social, tá?
na atitude de expressar, manifestar o seu ser. Ok? Então você pode postar do jeito que... É claro que é um desafio, né? É para quem quiser, não é obrigado, tá? Mas você pode colocar lá a descrição, você pode fazer um desenho, pode pôr uma imagem que você acha que tem a ver com aquele... Com esse personagem que veio como sendo seu self, ok? Compartilhe, expanda, inspire outras pessoas, né? E marca a gente. Marca a gente também vai compartilhar, tá bom? Ah, tá aí, ó, que eu tinha falado como é que é com o underline. Aí você marca lá, pós em transpessoal, @instituto, _atitude, _ahimsa. Ah, então isso é uma forma aí da gente também expandir, né? Aquilo que a gente alcança Eliana, aqui. Oi, Eliana, eu. qual é o significado de ahimsa? É Ahimsa, com pronúncia? ele é um termo indiano, tá? Que é assim, ele é traduzido por alguns, ele é traduzido como não violência. Porém, eu sinto que a tradução mais apropriada para ahimsa é ser paz, certo? Claro que ser paz é não violência, né? Mas é a ideia de você provocar o menos dano possível em todos os seres vivos com quem você compartilha, com os quais você compartilha a vida. Entendeu? Então, para mim, ahimsa é ser paz.